Boa noite. Mais uma vez, né? Oportunidade de podermos falar. Estamos precisando de mais mensageiros aí, né? Então, a gente pede a Deus que tenha mais pessoas aí dispostas a trazer a mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 27. Perdão, Mateus capítulo 26. A gente vai fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 30. Mateus 26, do 14 ao 30. A palavra de Deus diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: O que me dareis se eu entregar a vós e pesaram-lhe 30 moedas de prata? A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhes perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, a certo homem, e dizei: O mestre diz: Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele lhe disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente triste, cada um deles começou a dizer-lhe: Sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: Quem me trairá comigo? Quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: Sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: Sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Amém? Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus? Pai Celestial, queremos agradecer a Ti a oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, ó Pai, podemos nos reunirmos, mesmo de forma remota, mesmo de forma online, aqui através desse instrumento, não fisicamente no mesmo local, mas agradecemos ainda porque temos a liberdade de abrir a Tua palavra, falar em voz alta, de poder ler as Escrituras, e a internet tem sido nessa questão, ó Pai, no tempo em que nós estamos vivendo, ela tem sido para nós uma bênção. E, claro, Senhor, nós temos sentido aquilo que era comum desde o princípio da Tua igreja, desde do início da Tua igreja, ó Pai, em que a igreja estava reunida num só lugar, em que irmãos estavam numa localidade,
e exercendo ali, ó Pai, a comunhão, nós estamos vivendo algo que jamais nós pensaríamos em viver. Claro, Senhor, nós sabemos que na história da igreja, muitos irmãos foram impedidos de se reunir porque eram colocados como escória do mundo, e falar em nome de Jesus era motivo de morte. E nós sabemos que ainda vivemos nessa época, nesse período, em que alguns países, e nessa pandemia ainda, tem aumentado mais, ó Pai, a perseguição cristã, principalmente na China. E nós estamos aqui, ó Deus, para suplicar as tuas bênçãos, né, com esses irmãos que estão ainda vivendo esse período de perseguição. E quanto a nós, ó Pai, estamos aqui vivendo um momento em que está tendo uma luta, ó Deus, em que está sendo tirado de nós esse privilégio de nos reunir. O vírus e a questão política. 2 instrumentos contra nós. Mas nós sabemos, ó Pai, que tudo isso está debaixo da tua autoridade, Senhor. E nada disso está sendo feito sem o teu aval, sem o teu propósito para a nossa vida e para a tua igreja. Nós queremos pedir agora as tuas bênçãos, nesse momento que estaremos meditando na tua palavra. Pedimos a ti, ó Deus, esclarecimento. Pedimos a ti, ó Pai, sabedoria para podermos ter, através da tua palavra, aplicação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos a ti agradecidos. Amém, Senhor. Queremos agradecer, né? Tem um rosto novo aí que eu vi, né? É o Daniel Camp, irmão nosso da igreja, né? Principalmente é bem próximo ao Gutenberg. Então, queremos agradecer aí a presença dele aqui conosco. Muito bem. Mateus capítulo 26, e assim como os outros evangelistas, narra a questão da Páscoa e o início de uma nova festa, uma festa cristã. A Páscoa, uma festa judaica, e a ceia, uma festa cristã. Essa semana, no sábado, se eu não me engano, domingo que passou, domingo retrasado, foi vamos dizer assim, para a igreja ortodoxa cristã, a igreja católica, ou até para a igreja cristã em geral, se comemorou a Páscoa cristã. O domingo de Páscoa, né? Conhecido como domingo de Páscoa, que para nós temos entendimento que é o domingo que o Senhor Jesus, o primeiro dia da semana, após a Páscoa, que o Senhor Jesus ressuscitou. Para os judeus, eles comemoraram a Páscoa do dia 27 de março ao dia 5 de abril. Durante 8 dias. Primeiro sábado, lá no dia 27 de março, depois contou mais 7 dias, que seria o próximo o sábado, que seria o 8º dia, né? Finalizou ali a Páscoa judaica. Então, o primeiro dia, se fala Páscoa uma semana, mas na realidade, os 7 primeiros dias são chamados Festa do Pães Ázimos. E o 8º dia é a Páscoa judaica. Então, no primeiro dia, a Festa do Pão Ázimo. Então, tem toda aquela semana, a Festa do Pão Ázimo, onde é tirado todo o fermento, é queimado o fermento, não pode ter nenhum pão, nada, nem bolo, nada com fermento dentro de casa, representando o pecado, e o pecado é tirado, mas também tem duplo significado o fermento na Páscoa, né? Eu queria ler com vocês, rapidamente, lá em Levítico, capítulo 13. Levítico, capítulo 13. Vamos ler o 12, perdão, né? O 12 começa a questão do povo de Israel sair do Egito. Naquela noite, o povo de Israel saindo do Egito. Deus libertando o povo de Israel. No versículo 44, no 43 diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão:
Esta é a regulamentação da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas todo escravo comprado por dinheiro, depois de circuncidado, poderá comer dela. O estrangeiro e o assalariado não poderão participar dela. O cordeiro será comido numa só casa. Não levareis nada da sua carne para fora da casa, e não quebrareis nenhum dos seus ossos. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Quando, porém, algum estrangeiro estiver vivendo entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá circuncidar todos os homens da família. Então poderá celebrá-la e será como natural da terra. Mas nenhum circunciso comerá dela. Haverá uma só lei para o natural da terra e para o estrangeiro que estiver vivendo entre vós. Assim, todos os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. No capítulo 3, a gente vai ler depois, Deus falando como seria a Páscoa e como ocorreria, o que seria a Páscoa, né? Naquela noite, a palavra de Deus fala aqui no capítulo 12, que o povo de Israel comeu a Páscoa, Deus falou assim, ó, com o cajado na mão, com a sandália nos pés e com a mala pronta. Hoje à noite eu vou tirar vocês do Egito. Isso aqui foi no 14º dia do mês Abib, que seria mais ou menos aí, no nosso calendário, seria mais ou menos no dia 31 de março. Seria, o calendário judaico é do dia 15 de março a 15 de abril, seria o primeiro dia do mês Abib, o ano religioso judaico. E o que significava? Vocês vão fazer o pão, vocês vão amassar o pão, mas vocês não vão deixar o pão fermentar. Vocês vão comer o pão sem fermento. Então, o que significa o fermento na Páscoa judaica? Dois significados. Um que é tirar o pecado, né? Era um momento em que o povo de Israel ofereceria ao Senhor sacrifícios, holocausto, pelos pecados, e o fermento era tirar o pecado fora da casa. Era uma forma simbólica, mas no sentido espiritual, espiritualizando a coisa, que o que Deus queria é que eles tirassem o fermento, o pecado da vida deles. E o outro é para eles lembrar que a Páscoa foi uma libertação da escravidão. Então foi algo que foi feito assim, de repente. Não foi algo planejado. Ó, se prepara aí que daqui a do 14º dia eu vou tirar vocês. Não. O sem fermento quer dizer, não há tempo para fermentar. O pão foi feito naquela hora e tinha que ser comido naquela hora. Então o pão sem fermento ele não cresce. Ele fica aquele pão fino e duro. Então o fermento lembrava eles de tirar o pecado e também que foi tirado às pressas do Egito, que não teve tempo de levedar a massa. Foi um pão que foi comido às pressas. Foi feito às pressas e comido às pressas. Então, assim significa a questão da Páscoa. Levítico no capítulo 13, se vocês pensar, olha só, no versículo... Deixa eu voltar que estou na folha. No versículo 6 diz assim, ó, comerá pães sem fermento durante 7 dias. E no 7º dia haverá uma festa ao Senhor. Então, para os judeus, 3 festas importantíssimas. O judeu tem muitas festas, eles têm praticamente aí, no mínimo, 12 festas judaicas. Êxodo capítulo 13, versículo 6. Os judeus têm pelo menos 3 festas importantes. Eles têm a Páscoa, que é uma delas, né? Depois, as primícias e as festas dos tabernáculos. Então, você tem aí uma semana, a festa do pães asmo, começa no sábado e termina no sábado, que é a Páscoa. Então, são 8 dias de festa. No dia seguinte, é a festa das primícias. 50 dias depois, que é chamado de tabernáculos ou Pentecostes, né, que é a festa das cabanas, é
50 dias depois, a festa de Pentecostes. Então, durante aí mais ou menos 60 dias, se eu não me engano, se eu estiver errado, é festa, assim, direto, né? E a festa judaica, pelo menos a Páscoa, das três, era a mais importante de todas. As três era a mais importante, mas das três, se tivesse que escolher uma, era a Páscoa. Porque a Páscoa era um significado importante para o povo de Israel. É Deus tirando o povo de Israel com mão forte. E no capítulo 26 de Mateus, o Senhor Jesus está celebrando a Páscoa. E por que que ela é mais importante das três? As três festas importantes. E as três festas têm significado hoje na nossa a cultura cristã judaica. A Páscoa é mais importante porque nela que o Senhor Jesus Cristo vai tirar o pecado do mundo. É nela que se vai cumprir João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, quando João Batista viu o Senhor Jesus, lá no capítulo 1, versículo 29, diz assim, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é na Páscoa judaica que se cumprirá a profecia do Cordeiro que o Senhor prometeu desde os primórdios, que da semente da mulher nasceria um, e que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar. E João Batista está falando, este é o Cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que na noite lá do Egito foi morto e o seu sangue foi passado no umbrais da porta, é esse que tira o pecado do mundo. Jesus reuniu os discípulos já no primeiro dia dos pães asmos e os discípulos perguntaram para ele, onde comeremos a Páscoa? Aí o Senhor Jesus falou para ele, né? Nós lemos aqui, vai na cidade lá tal, vocês vão achar uma pessoa e fala para aquela pessoa, o mestre está mandando que você prepare o lugar para a gente. Né? E essa pessoa vai levar vocês no local e vai mostrar lá um salão, uma sala, né? E é lá que a gente vai comer a Páscoa. Bom, a Páscoa, na realidade, aconteceria na sexta para o sábado. No nosso calendário, né? Da sexta para o sábado. No calendário judaico, aconteceria às 18 horas de um dia e vai até às 18 horas do outro dia. Aí entraria o sábado às 18 horas. Aí naquele sábado à noite se comeria a Páscoa. Mas o Senhor Jesus, ele não comeu a Páscoa no dia da Páscoa. Tá, como que você pode dizer isso? João, deixa eu ver se eu anotei ou eu esqueci o local, mas eu vou achar aqui. João capítulo 16, deixa eu achar rapidamente aqui. Na narrativa da Páscoa, lá de João, capítulo 15, deixa eu ver. Quando fala que o Senhor Jesus, eu tinha anotado, eu achei que eu tinha anotado, deixa eu ver se eu anotei rapidamente. Não, eu não anotei. Capítulo 13. Capítulo 13? Obrigado. Ah, eu acho que é. Isso mesmo, capítulo 13, versículo 1. Obrigado. No versículo 1 diz assim, antes da festa da Páscoa. A festa da Páscoa aconteceria no 7º dia, mas a palavra de Deus fala, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam. Então, a Páscoa sempre foi um jantar, e dentro dos costumes judaicos, a Páscoa era aquele jantar de mais ou menos 4 horas, eles falam, e tem todo aquele ritual. Então, o Senhor Jesus comeu a Páscoa antes da Páscoa.
É até interessante isso, né? Porque a gente vai ver aqui, como diz alguns aí, quebra de protocolo. Porque os judeus, ele tinha que comer a Páscoa na Páscoa. Mas aqui o Senhor Jesus está comendo a Páscoa na festa do pão, está ainda dentro do pão ázimos, né? Naquela festa dos 7 dias. Então o Senhor Jesus convocou os discípulos e talvez aqui tudo indica, vamos usar o nosso calendário, né? Não vamos usar o calendário judaico, senão a gente vai ficar um pouquinho atrapalhado. Se a Páscoa é no sábado, então tudo indica que o Senhor Jesus aqui comeu a Páscoa na quinta-feira à noite. Por quê? A gente vai mostrar por quê. Porque na sexta-feira o Senhor Jesus foi crucificado. E para que o corpo do Senhor Jesus Cristo não ficasse na Páscoa, ele foi tirado antes da Páscoa. Então o Senhor Jesus Cristo comeu a Páscoa antes da Páscoa. Mas a gente vai olhar algumas coisas aqui que acontecem na festa da Páscoa. Dentro dos 8 dias da festa da Páscoa, o primeiro dia, a palavra de Deus fala, haverá santa convocação, que é o primeiro dia do Pães Ázimos. Tem toda aquela semana, o sacrifício, aqueles rituais que acontecem no meio judaico, e depois vem o sábado, que é o último dia, que é a outra santa convocação, que é a Páscoa, que é o dia em que ninguém é para fazer nada. E esses dias, o primeiro dia, por exemplo, é chamado de Seder, ou Seder. E alguns rituais que acontecem dentro desse Seder, que o Senhor Jesus aqui utilizou, e que nós vamos ver que isso implica hoje na vida cristã, no princípio cristão. Eu peguei aqui algumas anotações, por exemplo, dentro da Páscoa judaica, existe alguns elementos. Você tem o cordeiro, né, que é o principal. Você tem o pão ázimo, os pães ázimos, que são os pães sem fermento, que é uma espécie de uma bolacha grande, achatada, como se fosse aquela bolacha água e sal, mas imagina uma coisa grande assim, né, quadrada, e não tem gosto aquilo lá, né? É um negócio, vamos dizer assim, insonso. Você tem as ervas amargas, que eles chamam de... Nossa, eu estava com o nome na cabeça. Depois eu vou lembrar. É conhecido no nosso Brasil também. Rabaná. Rabaná, que é o nosso rabanete. Esse rabaná é as ervas amargas, que é também dentro da cultura judaica. Tem o rabaná, tem os pães ázimos, tem o cordeiro, tem o vinho, tá? E tem, deixa eu ver, pães ázimos, rabaná, são esses elementos, tá? Foi implementado depois, eu estava lendo na época do Senhor Jesus Cristo, foi implementado um ovo queimado para simbolizar o grande templo que foi destruído, né? Agora, recentemente, na época do Senhor Jesus Cristo não tinha isso, mas depois da destruição de Jerusalém, foi implementado hoje na cultura judaica um ovo queimado, que é para simbolizar o templo, e também um osso de pernil de cordeiro, que é para simbolizar também o cordeiro que foi o sangue derramado. Por quê? Hoje os judeus, eles não comem o cordeiro, porque o cordeiro só se comia quando existia templo. E eu vou explicar por quê. A gente vai falar, depois a gente volta nesse assunto, porque o cordeiro aqui, o Senhor Jesus vai falar sobre esse cordeiro. Então, são esses elementos da Páscoa. E existe uma ordem. Existe 4 cálices. Existe o primeiro cálice, que esse primeiro cálice é quando as crianças fazem a pergunta, fazem 4 perguntas. Então começa ali a festa da Páscoa, essa criança, né, o caçula da casa, e essa casa é constituída por uma família de 10, 12 pessoas. Se for uma família menor, tinha que trazer outra família junto e comer o cordeiro. Não poderia pegar o cordeiro e levar para outra casa, não.
tinha que fazer com que as pessoas viessem até onde estava o cordeiro. Esse cordeiro, o que era esse cordeiro? Esse cordeiro dessa família foi o cordeiro que eles foram levados lá no templo. É um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha, um cordeiro que foi guardado durante 4 dias. Esse cordeiro foi ali guardado, foi observado durante 4 dias, para 3 dias e meio, vamos dizer assim. Durante 3 dias e meio, porque era no 4º dia que ele era levado para sacrifício. Esse cordeiro tinha que estar perfeito, levava para o templo. Lá no templo, esse cordeiro era aberto, era tirado as vísceras, era derramado sangue dentro de vasilhas. Os sacerdotes levavam esse sangue lá no altar e despejavam no altar, e aquilo era queimado. Tirava as vísceras do animal também, separava as gorduras. E depois do animal limpo, devolvia à família. A família vinha e assava o cordeiro e fazia a Páscoa. Então, todo aquele sacrifício era para alimentar o povo. Tinha a parte espiritual, mas tinha o propósito de comunhão e de um alimento, uma mesa em que as pessoas se reuniam e para lembrar que eles foram tirados do Egito. Então, a parte espiritual é que eles eram pecadores e que o pecado gera morte. E que eles estavam sendo poupados, mas o cordeiro pascal não estava sendo poupado. O cordeiro pascal estava morrendo no lugar deles. Mas aquele cordeiro que estava morrendo serviria também de alimento. E ali havia comunhão. Então, por que hoje os judeus não comem o cordeiro? Eles não comem o cordeiro porque não existe o templo. Então, tem que levar o cordeiro lá no templo para fazer todo aquele ritual com o sacerdote e depois trazer para casa e se alimentar. Então, os judeus hoje excluíram o cordeiro da Páscoa não por opção, mas é porque não tem o templo. Não tem onde sacrificar. Era o local de sacrifício. E eles estão esperando justamente o templo novamente ser reconstruído, e aí sim eles voltarem a incluir o cordeiro na Páscoa. Interessante, porque a gente está falando de um período em que não existe cordeiro, porque o cordeiro, na realidade, já foi morto. E o cordeiro está vivo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, o caçula da casa faz 4 perguntas. Agora, por que isso? Que ritual é esse? Agora a gente volta lá para Levítico capítulo 13. Perdão, irmãos, eu falei Levítico, não, Êxodo. Estou com Levítico na cabeça. É que eu estava lendo Levítico sobre as leis. Êxodo, capítulo 13. Nós voltamos lá para Êxodo, capítulo 13. Não vou ler o texto todo, mas só para a gente pegar a ideia, né? Versículo 8. Êxodo, capítulo 13, versículo 8. Naquele dia dirás a teu filho: isto é por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Então, o que o Senhor está instruindo? O quê? Que para o povo de Israel passar toda vez que fazer a Páscoa, toda vez que comemorar a Páscoa, passar para os filhos, para a descendência, por que eles estão fazendo a Páscoa. E as crianças são ensinadas a fazer 4 perguntas, né? E essas 4 perguntas é baseada, o que é isto? Aí a resposta, isto é porque o Senhor nos tirou da terra do Egito. E eles respondem isso. Então isso vai passando de geração em geração. Então, além de ter a Páscoa, há o conhecimento dela, o discernimento para as crianças. Então,
todo judeu, desde pequenininho, o caçula, aprende o que é Páscoa. Então ele já nasce sabendo o quanto é importante a Páscoa na vida deles. Eu poderia dizer assim, que para nós, para os judeus, a Páscoa seria o mesmo para nós a ceia do Senhor? Não. Infelizmente não. Porque os judeus, eles têm a Páscoa como algo muito precioso. Para vocês terem ideia, eu estava estudando, estava lendo os comentaristas, os estudiosos, diz que em Jerusalém ali tinha em torno de 50 mil pessoas, 50 mil homens, né, que eles contam sempre por família. Na época da Páscoa, da festa da Páscoa, diz que chegava a ter 3 milhões de pessoas. A cidade de Jerusalém ali ficava de uma forma assim, congestionamento em São Paulo era pouco. 3 milhões. Era aquele momento, as cidades circunvizinhas. Para a gente ter ideia, diz que na mega região aqui de Ribeirão Preto, que é Ribeirão Preto, Brodowski, Batatais, essa cidade, Jardinópolis, Sertãozinho, um monte de cidade aqui, pelo menos num raio aí de quase 100 quilômetros, se eu não me engano, 50 quilômetros para lá, 50 quilômetros para cá, diz que tem mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Olha só. E Jerusalém não era do tamanho de Ribeirão Preto, era menor. Agora imagina ter quase 3 milhões de pessoas. Por quê? Porque vinha judeu do mundo inteiro. Diz que nessa época, as estradas ali de Jerusalém eram todas reformadas, todas as coisas eram reformadas para receber esse público. Porque os judeus eles levavam muito a sério a questão da Páscoa. Era muito, e até hoje é muito importante. A ceia do Senhor não é para nós a mesma coisa que a Páscoa judaica. Deveria. Porque a ceia do Senhor não é frequentada dessa maneira, né? Mas, vamos dizer assim, como festa popular, a Páscoa seria para o mundo cristão, vamos dizer assim, né? É como se fosse o Natal. É onde todo mundo faz festa, onde as pessoas viajam, vai para a casa da família, nas casas. No caso, estaria todo mundo concentrando num lugar só, né? Lá em Jerusalém. Mas o Natal se concentra na casa de um ou de outro. Então, para o judeu, a Páscoa talvez tenha a mesma, vamos dizer assim, a mesma conotação do Natal para os cristãos, né? A importância. Mas eu acho que a Páscoa é muito mais ainda mais é levado mais a sério. Então, naquele dia dirá a teu filho: isto é por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Então, o que é a Páscoa para os judeus? É a libertação do povo de Israel. Muito bem, voltando lá para Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 26, o Senhor Jesus, ele faz a Páscoa, comemora a Páscoa, antes da Páscoa, e ele quebra ali alguns protocolos. Primeiramente, o dia. Ele não faz a Páscoa na Páscoa, ele faz, pelo menos tudo que indica, seja 2 dias antes. E ali alguns elementos. Nós temos ali 4 cálices, e nós temos ali as ervas amargas. Por exemplo, a palavra de Deus, no versículo 20 do capítulo 26, diz assim: ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. No versículo 21 de Mateus 26, diz assim: e enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Ali o Senhor Jesus revelou o traidor. Dentro da cultura judaica, diz que o bocado molhado, né? A erva amarga, você dá para a primeira pessoa mais importante da casa. Se você está ali na família, o pai de família, que é o responsável por seguir aquela liturgia, ele pega aquele bocado molhado, né, a erva amarga, e dá para a pessoa mais importante ali daquela noite. Talvez seja um convidado, talvez seja de outra família.
E Jesus deu para Judas. Porque o Senhor Jesus, no outros evangelistas, o Senhor Jesus fala assim, aquele que põe o bocado molhado, que era dentro de uma mistura doce, adocicada, né? Que era a erva amarga ali, o rabaná, coloca lá no bocado molhado, que é uma mistura com maçã, com suco de maçã, e ali ele come. E diz que quando come com gemido, porque aquele bocado molhado é o simbolismo da vida amarga que o povo de Israel tinha no Egito. Para eles lembrar que a vida deles era amarga, para eles não desejarem voltar lá atrás. Aí deu para a pessoa mais importante daquela noite. E aquela pessoa mais importante foi Judas. Jesus considerou Judas uma pessoa importante. Olha só, interessante isso. Judas poderia ter deixado de lado. Mas só que Jesus falou, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus falou que ele era importante, o Senhor Jesus falou, pois você vai me trair. Porque o que põe o bocado molhado comigo é o que me trai. Então, o Senhor Jesus vai utilizar os elementos da Páscoa e vai personificar na sua vida. Interessante, irmãos, que os elementos da Páscoa, a gente vai ver que quando Deus instituiu a Páscoa judaica, o Senhor, na realidade, ele estava inserindo, vamos dizer assim, inserindo a personificação do ser humano com a personificação de Cristo. Por exemplo, as ervas amargas. O que significava? Significava a vida dura de escravidão. Então, isso se retrata a nós, ao ser humano, aquele que vive debaixo da escravidão do pecado. E tem os elementos que simbolizam a pessoa de Cristo, que é o pão ázimo, o pão sem fermento, que é o cordeiro pascal, o vinho. Então, interessante que o Senhor ele pega elementos, vários elementos, e traz uma união entre nós e a pessoa de Cristo. Para mostrar o quê? Que havia, sim, um propósito na Páscoa judaica. Havia um propósito de dizer assim, Cristo será inserido na vida do ser humano e ele será o Redentor. Ele será aquele que vai mudar a vida amarga de vocês. Então, o primeiro elemento que eles utilizam, dentro dos primeiros elementos, é esse bocado molhado. E ali eles participam tomando o primeiro vinho. Né? Quando ele toma o primeiro vinho, o primeiro cálice, vem aí a pergunta, né? O que é isso? E as crianças fazem a pergunta e o mais velho da casa responde, isto é a Páscoa do Senhor. Depois vem os cânticos, né, chamado de Halel, que são os Salmos 113 e 114. Logo em seguida, vem depois a raiz, né, esse bocado molhado, e depois vem a oferta, né, da pessoa principal. Deixa eu mostrar aqui que eu estou falando isso porque eu quero chegar no importante. Depois vem a lavagem das mãos. Tudo indica que esse momento foi aquele momento que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Dentro da cultura judaica ali, eles param, eles vão lá e todos lavam as mãos. O Senhor Jesus parou, ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Quer dizer, uma cena incomum da Páscoa. Jesus quebrando o protocolo. E o Senhor Jesus quis, dentro daquele lavar os pés, ele demonstrou humildade, falando assim, ó, se eu sou Senhor e faço isso, vocês devem fazer isso. Demonstrando que ele, como Senhor, ele veio para servir. Ele estava dizendo que na vida cristã, nós temos uma vida de servir, não de ser Senhor. Na questão judaica, o Senhor é Senhor. Mas na questão cristã, o Senhor é ensinado a servir.
Então ele estava transferindo o que era da cultura judaica da Páscoa, que ele estava inserindo uma nova maneira de viver, que é a ceia do Senhor e que é a cultura cristã. Estamos servindo. No entanto, que até Pedro falou: não, Senhor, não lava o meu pé, não. Aí Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então não, lava o pé, me lava o corpo todo. Aí o Senhor Jesus falou: não, não precisa lavar o corpo todo. Vós já está limpo, exceto, nem todos estás limpo. Vós já está limpo, mas nem todos. Então Jesus estava falando que nem todos, porque havia ali um, que era Judas, e que não estava limpo. E que a própria palavra de Deus fala que Satanás entrou nele. E Satanás sabia que Jesus veio a este mundo tirar o pecado do mundo. E Pedro fala: não, então me lava todo. Aí Jesus: não, você não precisa. Então o Senhor Jesus mostrou ali um ato novo. Para os judeus aquilo estava sendo meio estranho para eles. Eles estavam aprendendo. Mas o Senhor Jesus estava mostrando para ele qual era o ato de lavar os pés. E dizendo para eles que era aquele ato. Depois eles têm um outro cálice. É aí que eu quero chegar. Seria o terceiro cálice. São 4. O primeiro, quando começa. O segundo, quando antes ou depois da erva amarga. Depois a gente, com um estudo mais profundo, a gente pode pegar algo mais sucinto. Eu só estou falando dos elementos assim de uma forma geral, porque eu queria chegar no terceiro e no quarto cálice, que para nós aqui é o importante. O terceiro cálice é chamado cálice da bênção. E é esse cálice que o Senhor Jesus pega, toma e distribui para os discípulos, dizer: isto é a nova aliança do meu sangue. Para a gente fazer essa ramificação, para a gente fazer essa ponte do terceiro cálice que o Senhor Jesus está tomando para o cálice que nós tomamos na ceia, 1 Coríntios 10 e 16. 1 Coríntios 10 e 16, o apóstolo Paulo diz assim: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então havia ali 4 cálices e 3 pães. Havia 2 pães, um na direita, um na esquerda e um pão no meio. O Senhor Jesus toma o cálice e fala: esse cálice é o cálice da comunhão. Fazer isto em memória de mim. É o cálice da nova aliança. É o cálice do sangue. Então, tinha 4 cálices. O Senhor Jesus tomou o terceiro, e esse terceiro ele ligou com o cálice da aliança, da nova aliança. 3 pães. Esses pães estão encobertos. Esses pães são pão asmo. Aqui naquele momento eram os pães asmos que estavam ali. O Senhor Jesus pega o pão do meio, o pão asmo, ele quebra esse pão, porque na cultura judaica hoje, esses 3 pães, o pão do meio, ele simboliza o cordeiro pascal, que é partido. Então o Senhor Jesus pega aquele pão, dos 3, ele pega aquele pão que simboliza o cordeiro, e ele parte e diz: este é o pão, né, do meu corpo, né, que simboliza o meu corpo, que é partido por vós. Ele diz no versículo 26: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, vários elementos da Páscoa. Para os discípulos, irmãos, aquilo começou a fazer sentido. Para nós, a gente precisa estudar um pouco mais para a gente entender o que significa cada coisa. Porque na nossa cabeça a gente só tem o pão e o cálice. Mas imagina, dentro da cultura judaica, ter todos esses elementos e
E quando o Senhor Jesus pega o cálice e diz assim: esse cálice é o cálice da aliança, os discípulos que estavam ali, eles entendiam o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Porque aquele cálice, que era o terceiro cálice, significava para eles o cálice da bênção. E depois disso, e depois de comer o pão, de partir o pão, distribuir, e depois de beber o cálice da bênção, eles cantam um hino. A palavra de Deus no versículo 29 diz assim, no versículo 28. Ele agora pega o cálice da bênção, né? Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. Interessante que está faltando o último cálice. E o Senhor Jesus já falou para eles que ele não beberia mais com eles o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. Então, para os judeus, o Senhor Jesus ainda está devendo esse cálice. E para nós também. Para a igreja, o Senhor Jesus prometeu tomar o último cálice. Mas por que o Senhor Jesus não tomou o último cálice? Ele tomou. Mas ele está prometendo um outro cálice, que é o cálice da bênção. Só que agora, não apenas com os discípulos, mas com a igreja. Ele falou para os discípulos, ó, agora eu só vou tomar de novo esse cálice com vocês só no reino de meu Pai. E a palavra de Deus fala, e depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Na cultura judaica, eles cantam o hino, o Salmo 136, né? Louvor a Deus. Tudo indica, não dá para a gente afirmar, mas dentro aqui da cultura judaica, os Halel, né? Halel quer dizer os louvores, louvar a Deus. Agora é a hora de cantar o Salmo 136. E a palavra de Deus fala que depois de cantar um hino, é um hino que se canta depois de tomar esse cálice da bênção, né? Canta-se um hino, aí depois canta-se, aí depois toma o último cálice. Que cálice é esse? No capítulo 26 de Mateus, versículo 30, quando o Senhor Jesus vai para o Monte das Oliveiras, lá no versículo agora 39, de Mateus 26 e 39, a gente vai ler o 36 até o 39 para a gente ter melhor compreensão. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani, e disse, lá no jardim dos Getsêmani, e disse-lhe, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Algum discípulo podia dizer assim, ô Senhor, peraí, a gente não terminou de fazer todo o ritual da Páscoa. Está faltando aqui a gente ainda tomar o quarto cálice e depois ainda cantar mais cânticos. E a gente vai dizer a frase até o ano que vem, porque a esperança de Jerusalém restaurada e voltar a se reunir novamente. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus foi para o jardim do Getsêmani. E olha lá, no jardim do Getsêmani, ele saiu para orar. E levando consigo Pedro, versículo 37, e levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o quarto cálice que o Senhor Jesus aqui está tomando é o cálice da angústia, é o cálice do sofrimento, é o cálice em que a vida do cordeiro vai ser imolada. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para Deus, Pai, passa de mim este cálice. Porque o desejo do Senhor Jesus Cristo era tomar o cálice com os discípulos. Mas esse cálice ele não poderia tomar com os discípulos.
O próprio Senhor Jesus mesmo falou para Pedro, né, que eles não poderiam tomar o cálice que ele havia de tomar naquela noite, que é o cálice da morte, que era o cálice do sacrifício, é o cálice da ira. Esse cálice, dentro da cultura judaica, simboliza o cálice da ira. É o juízo de Deus sobre, sobre o pecado. O Senhor Jesus é o cordeiro e a ira de Deus está vindo sobre o cordeiro que está sendo imolado. Porque aquele cordeiro que está sendo sacrificado lá no templo é uma demonstração da ira de Deus punindo o pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo é a representação do cordeiro e o cálice que ele está tomando é o cálice da ira, e esse cálice da ira é falado lá no livro de Apocalipse, quando derramarem as taças, e fala que Deus vai derramar o cálice da ira, e esse cálice é o que o Senhor Jesus vai ter que tomar. Porque é através desse cálice que Jesus vai mostrar que ele está tomando sobre si a ira de Deus. E ele está levando o pecado do mundo inteiro. Então, dentro da cultura judaica, dentro do simbolismo da Páscoa, a personificação da... eu não vou usar... eu vou usar a palavra relacionamento, mas não seria talvez a palavra mais certa, mas a Páscoa judaica, o simbolismo dela, todos os símbolos, todos os utensílios, os ingredientes, é a demonstração da personificação da raça humana com o Cristo, o Deus que se encarnou e veio viver entre nós. Isso é a Páscoa judaica. O sacrifício de Cristo é o ato da redenção para aqueles que estavam escravos. E o Senhor Jesus Cristo veio para libertar a todos aqueles que estão debaixo do pecado e da escravidão do Egito. Ele é o Cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. E o anjo da morte passou naquela noite. E o Cordeiro não foi poupado. Todos foram poupados no Egito. Todos os primogênitos foram poupados de Israel. Mas os primogênitos do Egito, não. Mas os primogênitos de Israel, o Cordeiro não foi poupado. O primogênito de Israel. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele tomou o lugar de todo o primogênito de Israel. O Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Para Deus, eu e você, que já tem colocado a fé nele, nós fomos mortos. O anjo da morte passou sobre nós e tirou de nós a nossa vida. Interessante que dentro da lei humana, uma pessoa não pode ser sentenciado 2 vezes pelo mesmo crime. Por exemplo, se alguém cometeu um assassinato e foi preso e cumpriu a lei, ele não pode novamente ser condenado pelo mesmo crime. Eu vou falar aqui coisas que só acontecem em filme, tá? Não vamos levar isso para a vida séria. Muitas vezes a gente assiste filme que uma pessoa foi acusada de matar uma pessoa. E aquela pessoa é presa, ela é condenada. E aquela pessoa que foi morta, que não encontraram o corpo, ela depois de tantos anos depois, ela aparece viva. Aí aquela pessoa que foi acusada de cometer o crime, já passou lá 10, 15, 20 anos na prisão. E ela pagou por um crime que não cometeu. Aí a gente ouve até um comentário, ou até a gente fala assim, bom, se ela matar aquela pessoa realmente, na realidade, ela vai pagar pelo crime? Não, porque ela já pagou pelo crime. Então, é uma forma que só acontece em filme. Eu estou querendo dizer o seguinte, na realidade, o Cordeiro Pascal já morreu. Naquela noite, lá no Egito, cada casa, o primogênito já morreu. Foi na figura do Cordeiro Pascal. Cada cristão que tem colocado a sua fé em Cristo já foi condenado à morte. Deus já
já o condenou. Deus já derramou o juízo sobre cada cristão na pessoa de Cristo. Então não foi eu e nem você. E sabe quem nos perdoou? Quem nos perdoou foi Cristo. Porque ele pagou o preço, ele foi condenado, ele foi, nele foi julgado os nossos pecados. Mas agora quem perdoa cada um de nós é Cristo. A palavra de Deus em Colossenses fala que a cédula que estava contra nós, ela foi encravada na cruz. Então, Deus, quando olha para cada um de nós, aqueles que têm colocado a sua fé em Cristo, Deus não vê mais condenação. Deus vê justificação. Porque ele vê que o nosso pecado já foi pago na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já tomou o quarto cálice por nós. Ele já bebeu o cálice da ira do Senhor, para que nós não tomássemos o cálice da ira. O cálice que a gente toma na ceia do Senhor é o cálice da bênção do sangue da nova aliança. Não é o cálice da ira. O pão que a gente come na ceia do Senhor é o pão do cordeiro que foi sacrificado e oferecido por nós. Então, a ceia do Senhor é um momento em que nós olhamos ali, vemos que alguém morreu no nosso lugar, que Cristo deu a sua vida por nós. E por isso estamos ali. E é motivo de alegria, é motivo de realmente festejar. E seria muito importante que todo cristão aprendesse isso, para poder valorizar mais a ceia do Senhor. E fazer com que a ceia do Senhor fique tão valorizada e levada com seriedade como é a Páscoa judaica. Né? Ao ponto da gente se deslocar até aquele local e ali participar dos elementos do Senhor e lembrar que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? É um breve resumo de como é a Páscoa judaica. Se um dia Deus permitir, a gente pode estudar mais profundamente e trazer um simbolismo mais profundo sobre os elementos da Páscoa judaica. Eu quis centralizar só no elemento do pão e do cálice. E em um dos elementos. Os outros elementos também simbolizam Cristo e simboliza nós. No caso, as ervas amargas simboliza o povo de Israel lá na vida de escravidão. Né? E simboliza a humanidade na vida de escravidão do pecado. Então, quando ele comia a erva amarga, ele sentia aquele amargor. Né? E ele sentia realmente que a vida dele no Egito era uma vida amarga. E quando nós celebramos a ceia, quando nós partimos o pão, nós temos que lembrar que o Cordeiro Pascal foi imolado por nós. Que Cristo recebeu a ira. E que nós estamos tomando o cálice da bênção, mas o Senhor Jesus tomou o cálice da ira. Né? Que o Senhor nos abençoe e que realmente possamos pensar nessas coisas. E se Deus nos permitir, a gente poder voltar a participar da ceia do Senhor de uma forma juntos, né? E poder olhar de uma forma melhor e olhar de uma forma mais na seriedade e na alegria de poder participar da ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém?